Meu povo, não é meu aniversário, mas aí, tô de parabéns, viu? Porque esse look da Loja Marine, olha, top. Anísio Azevedo 331 já me deixou naquele clima para dizer que você não perca. Primeiro, vou deixar você levantar 2 segundos para pegar o lencinho, porque hoje vai ser emocionante. O Papo de Bicho é um pouquinho diferente, vai falar um pouco da minha trajetória. Eu vou chorar, você vai chorar e você vai entender esse amor que vem de mim. Mas não é só isso. A gente tem fala do especialista, animais exóticos, pergunte aqui, tem muito mais. Mas hoje, mais que especial, pegue seu lencinho e fique, a gente começa agora. Muito cuidado, um único jabuti pode levar você preso. Jabutis estão entre os pets não convencionais mais comuns por todo o nosso país. E isso é uma herança dos povos originários que já criavam esses animais há milhares e milhares de anos atrás. Isso acabou passando pra gente e a gente sempre teve o hábito de cuidar e manter esses animais como nossos animais de estimação. O que pouca gente sabe é que esse animal é um animal silvestre e também necessita de uma documentação para ser mantido. É tão comum que muita gente acaba não sabendo disso e cometendo o erro de ter um animalzinho como esse aqui sem as devidas licenças. Você com certeza conhece algum parente ou até você mesmo tem ou já teve um jabutizinho como seu pet, como seu animal de estimação. E quando a gente defende e fala sobre a criação legal de animais silvestres, muita gente imagina, não, o cara quer criar um jacaré, quer criar uma arara, mas esses animaizinhos aqui, a sua calopsita, o seu ringneck, o seu papagaio, também se enquadram nessa categoria. E é claro que sim, a gente defende que se você for cuidar e criar um animal como esse aqui, que ele seja nascido sob cuidados humanos e venha de um local regulamentado pelos órgãos ambientais. Assim você combate diretamente o tráfico e evita que esses animais sejam retirados da natureza. E felizmente sim, no nosso país dá para ter esses animais de maneira legal, basta você adquirir num criadouro que tem as devidas licenças e ele já vai te fornecer toda a documentação. Se você quiser saber um pouco mais, comenta aí que eu te mando alguns criadouros. E obviamente, quando você pensa em manter um animalzinho como esse, a primeira coisa que você tem que saber é como manter ele da melhor forma possível aí na sua casa. Esse garotão vive aqui com a gente no Parque dos Falcões e o que pouca gente sabe é o quão longeva pode ser a vida desses animais. Se você provavelmente tem um bicho como esse como pet, talvez os seus netos até possam herdar ele e você já não estará mais nessa. Isso porque são animais que vivem muito. Quando a gente pensa em manter um animal como esse, além de todo o ambiente, todas as coisas que são necessárias para manter bem um animal como esse, o principal ponto de atenção da gente é justamente a dieta. E aqui a gente utiliza Komodo Alimentos Especiais, que é uma ração específica para jabuti, que tem todos os nutrientes que esses animais aqui precisam. São animais onívoros, né? Então comem bastantes legumes, verduras, insetos, proteína animal, que pouca gente sabe. A gente oferta aqui a ração e tem tudo isso e mais um pouco, e assim a gente consegue um bichão bonito e saudável como esse aqui. Então é isso, galera, recado tá dado. Se você deseja ter um animal silvestre como seu animal de estimação, procure sempre os meios legais de fazer isso e combata diretamente o tráfico, adquirindo esses animais de maneira regulamentada e, claro, reproduzido sob cuidados humanos. Deputada, o que é mais difícil, ganhar ou manter? Veja, acho que o manter, e aí eu vou lhe dizer uma situação que me incomoda. Eu não me incomodo quando aqui dentro, entre os parlamentares, existe traição, existe ataques, existe aquele puxar de tapete. Sim. A gente sabe o que acontece. Porque a gente já espera algumas situações. Sim. O que me incomoda é, às vezes, a injustiça, o julgamento de rede social. Certo. Eu vou pegar um exemplo simples, né? Posso até pegar coisas muito mais graves, mas simples. Fica à vontade. Aconteceu agora um atropelamento, Deus o livre e guarde, de algum animal. Eu estou aqui em entrevista com você. Certo. Só pelo fato de eu ser da causa animal, Sim. as pessoas, cadê ela? Cadê a deputada? E não tá aqui, viu aí que é mentira? Viu aí que ela não ama animais? Entendi. Entendeu? Outra coisa muito triste para mim. O hospital veterinário, a gente está lutando por ele. Mas eu não depende de mim. Eu corri atrás de emendas. Inclusive, o hospital veterinário que existe na UF só existiu emenda para compra de insumos para os alunos utilizarem e ter alguns atendimentos, porque eu pedi ao senador Alessandro, mais uma vez ele, Sim. e ele mandou 400 mil. Sim. Senão não tinha nem seringa. Então, entendam, tem coisas que não estão nas minhas mãos. A falta de um hospital
A gente está na luta para ter um. Não quer dizer que é culpa de Kitty Lima não ter. Então as pessoas às vezes confundem a luta e não valorizam. Às vezes acham que a grama do vizinho é mais verde de casa. Sim. E aí eu vou finalizar com outro exemplo. Quem é da causa protetor acompanha também protetores de fora, né? A gente tem um grande protetor, que é o delegado Bruno Lima, todo mundo conhece. Tem a facilidade de ser delegado. Ou ele pode chutar a porta, eu não posso não, viu? Da vez que eu tentei, não foi nem o pé que quase quebrou. Foi a questão de dizer que eu posso ser processada, denunciar qualquer coisa desse tipo. Eu não tenho a função de polícia. Arrumei um homem que tem. Vou chegar nele. Eu vou chegar. Vai chegar, né? Mas, chegando nele já. Mas eu não tenho. O fato de eu não conseguir fazer isso, as pessoas já falam, eu queria que ela fosse que nem Bruno. Sim. E acha que em São Paulo, por exemplo, é muito mais avançada a causa do que aqui. Pelo contrário, Sergipe tem situações muito mais avançadas. O pensar é esse. O pensar é esse. Justamente pelo que o marketing deles passa pra gente, passa para todo o Brasil, né? De que foi simples, de que pegou, de que chegou, de que arrombou, de que prendeu, de que julgou, de que tomou o animal, porque é o resumido que é mostrado pra gente. Exatamente. E aí... E é o que esperam de você. E que esperam de mim. Então, eu não sou juiz para sentenciar, para manter preso, porque é juiz de custódia que diz que se a pessoa que cometeu maus tratos vai continuar preso ou não. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho como arrombar a porta. Eu não tenho... Então, gente, a gente é em Sergipe, é referência nacional. Viajei para Brasília, agora tem um departamento, né, da causa animal em Brasília. E quando a gente começou a mostrar os nossos feitos, elas olharam para a gente, poxa, que massa, Sergipe está disputando. A gente não tem uma delegacia especializada como a DEPAMA, fruto da minha luta também. Tem, muitos estados por aí não tem uma especializada. A gente passou muito tempo com outro parlamentar estadual, o Leonan, aqui no nosso estado vizinho de Alagoas. A delegacia dos animais lá não era nem dos animais, era outro nome, com roubo, furto. Sim. E ele era o único que atuava, ele não tinha nem escrivão. Na época ele falou, Kitty, vocês estão muito há anos-luz. E aí, às vezes, a pessoa vê uma ação de Leonan chutando porta, pegando no braço e diz, ai, Sergipe não tem isso. Ai, me deixa doente. O Kitty não faz isso. E Kitty não faz isso. Isso me deixa doente. Deputada, então a sua resposta é acreditar que o manter é mais difícil do que o ganhar. Manter, porque as pessoas não pesquisam sobre política, só querem falar de política na época da eleição, não sabe o como atuou, como agiu, o que faz. Por exemplo, nenhum dos parlamentares, e falo isso com respeito, que estão hoje eleitos federal, senador, tem uma ONG fundada, eu tenho. Se eu resgatar hoje, eu tenho para onde levar o animal que eu resgatei. Sim. Eu não boto nas costas de ninguém. Sim, sim. Então, eu sou raiz. Sabe aquela coisa, Nutella raiz? Sim. Eu sou raiz, sou mulher e o povo ainda valoriza só quem chuta a porta. E eu não falo isso desmerecendo não, que eu amo os meninos, um beijo. Sou embaixadora aqui de Sergipe e a gente sempre tem encontros uma vez no ano com todos, vejo eles. E isso eu só estou falando para mostrar como é difícil ser criticado dentro de casa. Sim. Às vezes valoriza muito mais quem está fora. Minha gente, quero ver se vocês adivinham quem é essa princesa, que já ganhou 2 irmãs, ó, Galega e Pretinha, já estão se dando bem. Pois é a gatinha que estava no motor do carro, que a gente fez um alerta para vocês da campanha, principalmente nesse período de chuvas de frio, que os gatos entram no motor do carro para olhar antes. Mas ela está aqui adotada, os pais estão aqui, Vinícius e Ju, já querendo mais, inclusive. E ela já está aqui feliz, adaptada numa casa segura. Então, relembre a história e fique feliz com esse final, viu? Não, e o Ju ainda me fez achar que eu estava maluco. Foi. Não, pô, você tá ouvindo o barulho do cinto. Eu falei, rapaz, não tô doido, não. Trabalhe com o que tem. O motor tá tendo. Quase morre. Olha aqui. Sangrou. Ele se meteu nos arames farpados. Aí o arame entrou no olho. No motor do carro. Eu escutava um miado num carro. Procurou, andou pra lá e pra cá e nada do gato. Quando chegou aqui no treino, ele saiu correndo. É um bebê, ó. Eu não consegui filmar o resgate pra vocês verem, mas foi tenso porque ele correu pro meio do mato. A gente tá aqui na Codize, ou seja, tem um terminal. Ele ia no meio da pista, né? Um bebê. E acabou se arranhando nos arames. Tá ferido um pouquinho. Mas tá resgatado, tá aqui nos peitinhos da mamãe, quentinho. Fala com todo mundo, meu amor. Tá salvo, gente. Olá, Kitty, tudo bem? Uma das coisas que as pessoas vêm me perguntar muito é quando adotar um animal, quando receber o seu animal,
Onde ele vai viver? Tem pessoas que moram em chácaras, sítios ou fazendas. Uma das coisas que eu oriento bastante é o quê? O ambiente que ele vive precisa ser um ambiente salubre, um ambiente com uma higiene adequada. Lembrando que todo animal precisa da alimentação e dos produtos de prevenção. Utilização de coleiras carrapaticidas é muito importante. Coleiras essas também que vai agir como repelente para os insetos, para os mosquitos, que existe também doenças transmitidas pelos mosquitos como a leishmaniose, ou seja, o calazar. É um assunto bastante delicado que afeta os animais domésticos e afeta os humanos, são consideradas as zoonoses. Oriento sempre aos tutores que busquem o seu médico veterinário mais próximo e você que mora no sítio, numa fazenda, numa chácara, você procura o veterinário mais próximo para ele indicar a coleira adequada para servir como repelente de insetos e ectoparasitas como o carrapato. Lembrando que existe uma idade específica para o uso dessa coleira e o tempo específico de uso. Não podemos também deixar essa coleira por muito tempo no animal, porque ela vai perdendo efeito e não vai ter eficácia adequada. Observamos que alguns locais que possuem muito mato, muita umidade, muita matéria orgânica, é onde predispõe a leishmaniose, o calazar. Sempre observar a data das coleiras. Toda vez que for dar banho no seu animal, retirar a coleira, porque o shampoo pode diminuir o efeito da coleira carrapaticida. Seu animal também é um ente querido da sua família. Trate muito bem. Desde pequena, eu sempre tive uma afinidade com animais. E aí, pronto, aí fui crescendo com essa vontade de querer ajudar. Então, foi quando eu comecei, já tem uns 3 anos, que eu comecei a pegar um gatinho, um cachorrinho, só que número reduzido. Só que foi crescendo, e eu me vi na necessidade de ter mais pessoas me ajudando, senão não ia dar conta. Foi quando surgiu a ideia do Anjos de um Resgate, que seria uma equipe reunida que faria resgates, trataria o animal e quando ele estivesse em condições seria adotado. Por isso que a Anjos é tão importante, a gente não pega um cachorrinho que está saudável na rua, a gente pega aquele que está atropelado, aquele que está sem perna, que foi maltratado, que foi queimado. Eu já peguei casos de cachorro queimado vivo, já peguei vários casos. Então, são casos que precisam de uma atenção 24 horas até eles estarem 100% castrados, vacinados, aí as pessoas levam para casa. Eu tenho certeza disso. Né? Não só pela questão do meu trabalho, como a questão do querer mudar, a consciência das pessoas, mudar a atitude das pessoas, porque ao mesmo tempo que eu faço trabalho, eu estou lá divulgando, conscientize, castre seu animal, não abandone. Então, aos poucos eu estou botando na cabeça das pessoas o quão importante é o assunto animais. Então, é também uma tarefa de divulgação, de mudança, né, do pessoal que não tem essa noção da realidade hoje. Chega, né? É a saudade só. Mas eu sei que eles vão ficar bem. Só a preocupação de que todo mundo vai continuar com o cuidado que eu tenho com eles, que a equipe tem com eles, porque a gente dá todo amor. Eles são meus filhos. Então fica difícil se alguém levar e não dar todo o amor que eu dou. Mas a gente tem que continuar, porque tem muitos esperando, entende? Mas assim, tô confiante que vai estar todo mundo bem. Eu tô gostando do pessoal que tá vindo ver. É pra falar mais? Tá bom, tem que parar de chorar, eu vou ficar... Oi. Meu nome é Priscila Lima, da Costa Pinto, tenho 25 anos de idade, me formei recentemente em Direito e hoje eu estou estudando para concursos, OAB e cuidando dos animais e praticando os esportes.
aqui, ó, com um banquinho que eu me despeço de vocês. Nem sentei, porque eu não queria, mas não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Eu me emocionei, você se emocionou, agora entender um pouquinho do meu amor pelos animais. É desde criança e eu tenho certeza que esse amor foi aqui saindo e chegou em você. Bem-vindo, você agora vai ser um protetor dos animais. Vem comigo.